bem-vindo à nossa aula de número 2 da semana Você Leve, onde a gente vai descobrir como é possível eliminar 20 quilos em apenas 120 dias. É isso mesmo, meu nome é Maíra Peixoto, eu sou nutricionista em formação, coaching de emagrecimento do Emagrecenter e vou acompanhar vocês nessa semana de muito conteúdo, de muito aprendizado e de muito emagrecimento. Gente, estamos nos recuperando, né, desse baque de ontem, desse lockdown cibernético que a gente ficou fora do ar o dia todo. Infelizmente, a gente teve poucas pessoas ao vivo ontem, né, na nossa estreia da nossa aula de número 1, porque estava todo mundo sem internet, todo mundo sem conseguir conectar. A gente tinha internet, mas não conseguia conectar, né, e eu não conseguia avisar para as pessoas. A gente avisou algumas pessoas no Telegram, a gente mandou alguns e-mails, né? Mas a gente sabe que o nosso fluxo maior de comunicação é pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Facebook. E os três estavam parados, né? Então a gente teve essa dificuldade aí. Mas hoje, graças a Deus, a gente voltou com força total. E eu espero muito que você tenha conseguido assistir a aula de ontem, tá? Porque ela foi muito importante. Foi uma aulinha curta, tá? Uma aulinha de meia horinha, mas que foi muito importante pra gente introduzir o nosso tema aí da semana Você Leve, tá? Então ontem a gente contou um pouquinho da história, né? A gente contou um pouquinho da história da Emagrecenter. Eu trouxe pra vocês a minha história também, né? Então se você quer saber um pouquinho mais, quer saber da minha apresentação, não perca a aula de ontem, né? Onde eu trouxe pra vocês o meu caminho também contra a obesidade, né? De ex-obesa, o caminho que eu trilhei até conseguir vencer a obesidade, que é aquilo que eu espero para você, tá? Então ontem a gente explicou um pouco sobre isso, sobre como que vão funcionar, né, as aulas, tudo direitinho aqui para vocês. E hoje a gente está na nossa aula de número 2 da semana Você Leve. Muito boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Hoje o nosso número de espectadores está muito maior, graças a Deus. Que bom que você está aqui. E a gente tem muito conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre por que você que está aí me assistindo, sempre falha todas as vezes que tenta emagrecer. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que isso acontece, né? Por que falha, meu Deus? Por que eu não consigo emagrecer sozinho? Por que eu já tentei 1000 métodos diferentes? Por que talvez que eu até emagreci um pouco no Emagrecenter, mas depois eu desisti, né? Não cheguei na minha meta. O que a gente chama de meta, né? Se esse é o seu primeiro contato aqui com o Emagrecenter, se você já é paciente nosso, ou já foi participante do Desafio 30 Dias, você sabe o que é meta, né? Mas se é o seu primeiro contato, eu preciso te pedir licença para o pessoal te explicar que meta é aquele número de peso que a gente quer alcançar. Então, na clínica a gente chama de meta esse número que ele é um conjunto entre a sugestão da nossa equipe de nutricionistas, né? Hoje a gente tem 3 nutricionistas na nossa equipe. 3,5, né? Eu conto como meio ainda, porque o meu tá quase, né? Já tô aí quase no 7º período, mas ainda, né, não entro efetivamente na equipe, fico mais na parte da motivação. Mas o nosso conjunto de nutricionistas, que é um timaço, tá? Quem sabe do que eu tô falando aí. Que inclusive um dos nossos nutricionistas é o Leonardo, que é o nosso diretor e fundador, né, da Emagrecenter Presencial. Esse número, essa meta é um conjunto entre a opinião dos nossos nutricionistas e a opinião dos nossos pacientes, tá? Então na clínica a gente não olha só IMC. O que é IMC? Aquele índice de massa corpórea, onde a gente pega o nosso peso e divide pela altura ao quadrado. Se você quiser saber o seu IMC, é só digitar no Google, cálculo de IMC, calculadora de IMC. Não precisa ser nutricionista para fazer esse cálculo, tá? É bem simples. E nesse cálculo a gente tem uma margem, né? Onde existem pessoas que, se estiverem muito magras, estão abaixo do peso, né? Existe a faixa do peso normal, que vai até o resultado 25, que é onde a gente considera, né, dentro do peso normal, que é onde a gente quer estar, até 25, até 29,9, né, de 25,1 até 29,9, um sobrepeso, depois de 30 até 34,9, obesidade 1, de 35 até 39,9, obesidade 2,
e acima de 40, obesidade 3, tá? Aqui na clínica a gente considera, a gente não chega todos os pacientes no peso normal. Por quê? As realidades são diferentes, né? Então, se eu tiver um paciente, por exemplo, que estava na obesidade 3, mas ele chega num quadro de um sobrepeso leve, praticando atividade física, com todos os resultados dos exames bons, ok, ele leva aquele sobrepeso pro resto da vida. Então, eu só estou te contando isso para fazer com que você entenda que não existe um padrão, não existe um padrão de peso, não existe um padrão de beleza, Deus me livre, muito longe disso, né? A gente não trabalha com ditadura da magreza aqui, no Emagrecenter, Deus me livre. Eu não sou magrela, né? Nenhum dos nossos funcionários são. A gente não precisa disso aqui. O que a gente tem que buscar é saúde, né? Em primeiro lugar. Porém, a gente precisa da nossa autoestima, da nossa confiança, né? De tudo isso que o emagrecimento é capaz de proporcionar. Então, a gente precisa de buscar essa meta, tá? Então, meta é isso. Meta é aquele número que a gente vai chegar aí, se Deus quiser, é o que eu desejo para você. Se a sua meta estiver dentro dos 20 quilos, você vai conseguir buscá-la em 120 dias. Olha que maravilha, né? Muitos pacientes aí precisam, às vezes, de 2 anos para emagrecer 20 quilos. Ontem mesmo, a gente teve uma paciente, né, que mandou foto pra gente que conseguiu o feito de 20 quilos em 120 dias. A gente vê isso na clínica aqui o tempo todo. E aí a gente vai trazer para vocês de como isso é possível. Mas por que você falha tanto, né? Por que você ainda não conseguiu sucesso no seu emagrecimento? Que é o nosso tema de hoje. Porque eu preciso te pedir licença para falar essa primeira verdade, de todas as verdades que a gente vai falar nessa aula de número 2, que a primeira verdade que eu preciso te contar é que o jeito que você faz dieta tá errado, tá bom? Se tivesse certo, você não estaria acima do peso. Então, tudo que você tentou até hoje, você falhou porque você fez da forma errada. A gente precisa de trazer isso para você. E você precisa de abraçar essa informação com carinho, com tranquilidade, não com raiva, tá? Não fica com raiva de titia por eu estar falando isso, não. Mas tudo que você fez até hoje tá errado. Porque a maioria das pessoas praticam uma coisa que eu chamo, e se você já me acompanha há mais tempo, você vai saber disso, né? A gente teve o nosso evento da Jornada do Emagrecimento em março. Então, se você foi o primeiro lugar que eu falei isso, se você acompanhou, você já vai saber que a maioria das pessoas pratica a dieta da esperança, tá? A partir de hoje, você nunca mais vai praticar essa dieta, combinado? Você não vai fazer mais a dieta da esperança. Vou te contar o que é essa dieta da esperança. Você vai no nutricionista, né? Qualquer nutricionista, ou nem vai no nutricionista. Tem gente que nem vai, segue o que a blogueira falou, segue o que né? Pesquisa lá no Google, como perder 5 quilos em 2 dias. Isso tem, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar lá. Não necessariamente vai ser saudável, mas vocês vão achar. E a pessoa busca, né? Assim, qualquer dieta, segue qualquer coisa que ela ficou sabendo aí da internet e começa o processo de emagrecimento dela. Muitas vezes você busca por alternativas malucas, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, que obviamente elas não vão funcionar, então você não dura nenhuma semana, tá? Então tem gente, por exemplo, que segue dieta líquida, eu já vi isso, essa eu nunca fiz não, mas eu já vi na internet, por exemplo. Semana detox, né? Você acorda, toma chá, aí no meio da manhã toma um suco de melancia, na hora do almoço uma sopa e faz a dieta líquida como se você tivesse feito uma cirurgia bariátrica, né? Que na cirurgia bariátrica a gente passa pela dieta líquida. Mas você não fez, você simplesmente está querendo emagrecer. Aí você submete seu corpo a uma falta de consideração, eu acho, que seria essa frase, assim, se eu for colocar. Exatamente, falta de consideração com o seu próprio corpo, né? Você faz isso e não aguenta, obviamente, talvez nem o primeiro dia, né? Então a gente começa gastando aí 200 calorias até na janta, chega na janta, você tá quase morrendo e vai se bobear pedir uma pizza, né? Então já sabe que falhou daí. Mas às vezes você até segue uma dietinha mais ou menos, né? E porque a gente acha
que só de começar uma dieta eu já vou emagrecer 10 quilos, né? Até aqui na clínica, gente, assim, como a gente tem muito resultado, ontem eu mostrei, né, vários resultados, vou ver se no finalzinho de hoje eu coloco de novo para vocês assistirem os nossos antes e depois. Então todo mundo sabe que aqui na clínica a galera perde peso mesmo. Então quem nunca veio e vem, acha que só de entrar na porta, né, eu tô na clínica agora, na unidade de Mariana, o pessoal acha que só de entrar na porta já emagrece 10 quilos, só de olhar pra cara da gente. Não é por aí. A gente precisa de paciência, precisa de dedicação, vou falar isso tudo com vocês hoje. Mas a pessoa às vezes até começa uma dieta mais ou menos, só que ela quer resultado rápido. Então ela pesa no primeiro dia, amanhã de manhã já quer ter perdido 1 quilo, né? A dieta da esperança. Ou então a pessoa até vai e faz direitinho a primeira semana, né? Aí, por exemplo, aqui na clínica, a gente vê resultado às vezes de 3 quilos na primeira semana. Eu já vi paciente eliminar 5 quilos na primeira semana. Claro que era um paciente de obesidade, né? Se você tá com sobrepeso, você não consegue isso. Mas a gente vê resultados muito significativos da primeira semana. Por quê? Porque a primeira semana você faz tudo o que deve ser feito. Com alegria, com motivação, olha o cardápio, né? Faz listinha de compras, é fantástico, na primeira semana. E você nem pensa em final de semana, porque você tá comprometido. Naquele momento você tá comprometido. Só que é comprovado, comprometido e motivado, tá? Só que é comprovado, gente, que o ser humano, ele não consegue manter a motivação alta por muito tempo. E aí você fez a primeira semana, perdeu muito peso e vem a segunda semana com o segundo final de semana. E o final de semana, né, semana passada mesmo a gente conversou aqui nos grupos presenciais da clínica, que o final de semana é o grande desafio, né? Porque durante a semana é muito fácil a gente seguir a dieta. Não é tão fácil não, tô brincando. Mas assim, é mais fácil. Por quê? Porque a gente encara uma rotina, fala não para as outras coisas, mexe a cara e vai embora. Só que o fim de semana existe uma convenção social de que fim de semana foi feito para comer e beber. A gente tem isso, a gente é educado desde criança. O fim de semana, no sábado, né, por exemplo. O sábado à noite eu vou sair, o sábado à noite eu vou encontrar meus amigos, eu vou encontrar minha família. Por exemplo, né, eu dei o exemplo na semana passada que na minha família era o sábado à noite. O sábado à noite a gente juntava todo mundo na casa da minha avó e aí tinha um bolo que ela fazia. E o bolo que ela fazia, depois que eu fui descobrir, que ia quase 1 quilo de manteiga, por isso que era tão gostoso, né? Mas a gente aproveitou, né? Hoje, infelizmente, ela não tá com a gente mais, então foi ótimo, é uma memória afetiva daquilo. Só que isso é uma coisa que entra na nossa cabeça desde criança. O almoço de domingo, né? O almoço de domingo tem lasanha, o almoço de domingo tem macarrão, tem estrogonofe, sempre tem alguma coisa diferente. Então o fim de semana é o grande vilão, né? Aí o que a gente faz a partir de uns 10, 15 dias de dieta? Você faz a dieta durante a semana, foge no fim de semana com a esperança, lembra da dieta da esperança? Com a esperança de que na hora que eu subir na balança eu vou ter resultado. E aí você não tem. Você não tem. Você pode até ter algum resultado, mas você não vai ter nem o resultado que você estava esperando, porque você tinha esperança do resultado ser muito maior, e nem vai ter o resultado da primeira semana. E aí a nossa bola começa a baixar. Aí, na terceira semana de dieta, muitas vezes você já está um pouco mais desmotivado, né? Perdeu 3 quilos na primeira semana e meio na segunda, aí surge alguma coisa durante a semana, e aí você não faz dieta nem um dia durante a semana e nem no final de semana. Volta a pesar na terceira semana e mantém o peso. Aí você fala, o quê? Não vou fazer dieta não, sai fora, tô aqui me matando, por quê? Na sua cabeça, você fez dieta. Vocês entendem a raiz do problema? Na cabeça da gente, eu sei porque eu já passei por isso, gente. Na cabeça da gente, você fez dieta. Na nossa cabeça, eu fiz dieta. E aí, como eu não vejo resultado, eu largo pra lá. Eu falo, eu vou comer, porque pelo menos eu comendo, eu não tô esperando nada, e tá tudo bem.
A gente já viu paciente, gente, na clínica, a gente brinca da dieta da esperança, né? Mas a gente já viu paciente fazendo em nome do Pai mesmo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, antes de subir na balança. E a gente já viu também, por exemplo, tem 2 semanas que veio uma paciente aqui, que eu perguntei pra ela, né, você fez dieta durante a semana? Ela fiz, com uma certeza que, assim, é lindo de ver. Sabe, vai perder peso hoje? Vou. Subiu no balanço, foi 2 quilos a menos em uma semana. E não era a primeira semana não, tá? Ela já tá fazendo aqui com a gente, já tinha uns 2 meses, aí ela tinha dado uma desbandeiradinha, manteve o peso 2 semanas, pegou firme 2 quilão na semana. A pessoa sabe que fez. Não é dieta da esperança, entenderam? Dieta da esperança, e que eu sei que você faz ela, é porque a gente pensa assim, eu vou dar só uma escapulidinha, eu vou comer só isso aqui, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Deus tá comigo, vai dar... Coitado de Deus, gente, pelo amor de Deus, ele falou com a gente, né, faça a sua parte, que eu te ajudo da minha. Caramba, mas se a gente não fizer a nossa, não tem jeito. Então, essa dieta da esperança, ela não funciona, gente. A pessoa não se dedica e conta com a sorte. Tem semana que dá, mas a maioria delas não dá. Você não pode jogar o seu processo de emagrecimento na sorte. Não tem jeito. Se fosse, por exemplo, se você tivesse num jogo, agora mesmo a gente tá tendo aquela, não sei se vocês acompanharam, né, aquela série da Netflix nova, aquela Round 6, que é um terror, eu nem deveria ter assistido, mas acabei assistindo, né? Que é um jogo, não vou dar spoiler aqui não, mas por exemplo, se você tivesse um jogo e que valesse muito dinheiro, você não ia querer deixar na sorte. Você ia querer explorar todas as possibilidades para você ter certeza que iria vencer. Num vestibular, por exemplo, né? Algumas pessoas até largam e vão na sorte, mas o que a gente faz? Num vestibular, num concurso público, a gente estuda, você se dedica, porque dedicando a gente ainda tem que contar com a sorte, é igual no emagrecimento. Dedicando, ainda vai ter semana que o resultado não é 100%, principalmente nós mulheres, porque tem TPM, tem inchaço, tem uma série de coisas, né? O mês do homem, ele é mais retilíneo, o nosso não é. Então, se eu me dedicando, eu ainda corro o risco de não ter um resultado 100% todas as semanas, imagina se eu não dedicar. E a dieta, gente, são 7 dias. O que vocês fazem com a dieta? Vocês pegam esses 2 dias aqui, ó, sábado e domingo, e mandam pra trás. Né? Eu faço dieta de segunda a sexta, faço mais ou menos no fim de semana com a esperança de perder peso. E aí o resultado não vem. Ou vem em muito tempo. Né? Às vezes, a gente também já teve paciente aqui na clínica que emagrece 20 quilos, por exemplo, em 1 ano. Tem pessoas que são resilientes ao ponto de, olha, eu não consigo me dedicar 100%, então eu não vou ter uma perda de peso tão significativa e tão rápida, porém eu achei o meu ritmo e eu vou ir caminhando. Não tem problema também. Tem muita gente que perde 20 quilos em 1 ano, no fim das contas, são os mesmos 20 quilos. Só que a maioria das pessoas desiste no caminho. Porque como eu disse ontem, se você assistiu a aula de ontem, você vai lembrar, o que a gente viu ao longo dos anos, né? O ser humano é viciado em resultado. Quando a gente não vê resultado, a motivação cai mais ainda e a gente começa a trabalhar para desistência. Por isso que a gente formatou esse programa, que é um resultado grande, 20 quilos em 120 dias. Pronto, resolvi meus problemas. Né? Resolvi sair da obesidade. Maíra, eu tenho que eliminar 10 quilos, então você vai conseguir em muito menos tempo, não vai precisar de 120, né? Maíra, mas eu tenho que eliminar 30 quilos, então você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas os 20 você consegue até 120 dias, tá bom? Então hoje a gente precisou de trazer isso para vocês, de vocês terem essa clareza de que a forma com que você faz tá errado. Né? Eu coloquei aqui 3 partes, né? Três coisas muito importantes que às vezes as pessoas buscam fazendo dieta errada e acham que vai dar certo e não vai dar. É por isso que você está falhando, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que buscam um milagre, né? Os 20 quilos em 120 dias não é milagre, é comprovado.
resultado. É um método, entendeu? Existe todo um aparato em torno de você conseguir eliminar esses 20 quilos em 120 dias. Você tem que se dedicar. Você não vai emagrecer 20 quilos em 120 dias por osmose, né? Vou ficar deitada na cama maravilhosa e vou perder muito peso. Não, não é isso. Então, as pessoas buscam um milagre. Elas querem acordar elas querem dormir com 90 quilos e acordar com 70. As pessoas buscam um milagre de querer, por exemplo, eu vou tomar um chá, né? Um chá daquela marca tal, e aí eu vou emagrecer muito, eu vou tomar um shake, né? O chá seca a barriga, o chá não sei o que, o shake daquela marca famosa. Gente, o milagre não existe. Não existe. E se alguém te vender emagrecimento fácil, não compra. Porque não existe, né? Essa é uma das verdades também que a gente vai trazer para vocês hoje. O processo de emagrecimento, ele não é fácil. Eu não tô aqui falando que você vai eliminar 20 quilos em 120 dias de forma fácil, porque não é. Tem dedicação. Tem dedicação, tem renúncia, tem planejamento, tem plano de ação, tem toda uma estrutura para você conseguir um feito desse. Se fosse fácil eliminar 20 quilos em 120 dias, eu não precisaria estar aqui falando para você. Você não precisaria estar aqui me ouvindo. Você nem estaria com excesso de peso, tá? Então não busquem milagre. Outra coisa, as pessoas erram muito e falham muito porque elas começam a pular de galho em galho no processo de emagrecimento, né? Eu danço com todos tudo que aparece na mídia. Eu vou lá e bailo um pouquinho com aquele novo método. Então começa-se a falar de jejum intermitente, eu vou lá tentar fazer jejum. Ah, tem muita gente falando de low carb, eu vou lá fazer low carb. Tem muita gente falando de cetogênica agora, eu vou lá fazer dieta cetogênica. Ah, agora é a dieta do HCG, por exemplo, eu vou lá tentar. Ah, eu não sei o que, eu vou... Tudo. Ah, hitbox que emagrece agora. Eu vou lá e tento hitbox, quase acabo com o meu joelho de fazer hitbox, com obesidade e não perco nenhum quilo, tá? Então, a grande forma de falha de muitas pessoas é por isso. A pessoa pula de galho em galho no emagrecimento e não faz nada, né? Porque não existe você fazer um pouquinho de low carb com um pouquinho de dieta decrescente. Você vai fazer a dieta decrescente junto com o jejum? Não dá, gente. Você tem que escolher um método em casa com ele. Eu sempre brinco, né, da questão do casamento, a diferença do casamento pro namoro. O namoro, ele foi feito para acabar. Ou ele vai acabar em um casamento, ou ele vai acabar cada um pro seu lado. Não deu certo, vida que segue. O casamento, é claro que algumas pessoas se separam, né, e cada um tem o seu motivo, mas a gente não separa na primeira briga. Você não vai separar na primeira semana que o seu método não deu certo, né? No casamento existe comprometimento. Então você falhou até hoje, por quê? Porque você nunca foi comprometido com uma coisa. A gente tentou se comprometer com várias coisas ao mesmo tempo e mais uma vez falhou. E a gente, que é o terceiro maior motivo de falha, que eu tô falando de comprometimento, é que além da gente não se comprometer, eu dou desculpa. Porque o ser humano é mestre em dar desculpa. A gente tem uma dificuldade tão grande de assumir o problema, que eu vou te falar. A gente tem uma dificuldade de falar, eu errei. Eu não emagreci por minha culpa. Eu cheguei atrasado por minha culpa, né? Não vou nem falar culpa não gosto da palavra culpa não. Responsabilidade. É muito mais fácil eu dar uma desculpa do que eu assumir a responsabilidade dos meus atos. É muito fácil, por exemplo, eu virar para uma pessoa e falar assim, olha, eu não vou não porque chegou visita aqui em casa. Do que eu virar pra ela e falar assim, aqui eu não vou não porque eu tô maratonando Netflix e aqui em casa tá melhor do que se eu for sair, né? Olha, eu cheguei atrasado, nossa, eu cheguei atrasado porque na hora que eu tava na porta lá de casa, meu filho pequeno me chamou, eu tive que voltar. Não, eu cheguei atrasado porque eu não me programei, né? Então a verdade, ela às vezes é muito difícil de ser dita e a gente prefere uma desculpa.
É muito mais fácil eu falar que eu engordei depois que eu casei por culpa do meu marido do que eu falar que eu engordei porque eu comi mais do que eu deveria. Ou porque eu comi o mesmo tanto que ele e ele não engordou e eu engordei, né? É muito mais fácil eu falar que eu comi a mais porque na gestação eu tava com muita fome do que eu falar, e eu precisava de comer por 2, por exemplo, do que eu assumir, olha, não, eu realmente comi doce, eu abri mão de muitas coisas, eu fiz o que eu queria. A gente precisa de assumir responsabilidade na vida e no emagrecimento. E a grande maioria das pessoas não se compromete e só dá desculpas. E aí a gente começa a entrar no tema das verdades, né? Porque pra gente descobrir por que a gente falhou também, a gente precisa de falar as verdades que a maioria das pessoas não falam, né? É muito mais fácil eu dar uma desculpa. A primeira verdade, gente, que precisa de ser dita: todo mundo quer emagrecer. Ninguém é obeso porque quer. Todo mundo quer emagrecer. Coloque isso na sua cabeça. A gente já fez assim pesquisas e mais pesquisas aqui. A gente, em Mariana, né? A gente já fez em Ouro Preto, a gente já fez online. Gente, todo mundo quer emagrecer, inclusive pessoas, e aí eu não tô querendo, eu não tô criticando, eu não tô entrando, não quero entrar em nenhum tipo de polêmica, mas inclusive pessoas que batem a bandeira da aceitação da obesidade, que eu não concordo, tá? Porque obesidade a gente não deve aceitar, você deve se amar, e até porque você se ama que você deve emagrecer. Porque obesidade é um quadro de inflamação generalizada no seu corpo, não tem nada de saúde ali, tá? Inclusive a gente viu isso muito claramente com a Covid, que a obesidade é grupo de risco, né? Então eu não concordo por isso. Até essas pessoas que batem a bandeira da obesidade, de aceitação, de tudo, se elas tivessem a opção, elas queriam emagrecer. Só que provavelmente elas já tentaram 1000 coisas, não conseguiram se dedicar por não ter estrutura, tanto estrutura do processo quanto psicológica. Às vezes a pessoa não consegue, né, parar de comer, e às vezes a pessoa até tem que buscar outras ajudas, né, por exemplo, mas até essas pessoas queriam emagrecer, entendeu? O negócio é muito mais delicado do que as pessoas realmente falam. Ninguém vai virar, nenhuma blogueira plus size, por exemplo, vai virar e vai falar assim: olha, eu me aceitei porque depois de tanto que eu tentei emagrecer e não consegui, essa é a única forma que eu consigo recuperar minha autoestima, por exemplo. E eu não tô falando mal, gente. Não tô falando mal, sabe? Assim, eu só tô falando que a gente precisa de ter a consciência de que o problema é muito maior do que simplesmente me aceitar de biquíni obesa. É claro que você tem que se aceitar de biquíni obeso. Eu não tô falando que você não pode usar biquíni, porque você tá no quadro de obesidade, não. Usa, abusa. Hoje em dia tem muita roupa bonita, tem muita coisa que a gente pode fazer pra se sentir mais bonita, mais atraente. A questão não é você usar ou não a roupa na obesidade. A questão é você não aceitar a obesidade. É você sair da obesidade, tá? Então, a verdade é essa. Todo mundo quer emagrecer. Ninguém quer ser obeso. Porém, vem a segunda verdade. Não é todo mundo que quer passar pelo processo de emagrecimento. Porque ele é doído. Ele é sofrido. Ele não é atrativo, né? Às vezes a gente fica triste mesmo. Eu sei que eu já passei por isso. Também já eliminei os 20 quilos. E assim, tem dia que você fala: pelo amor de Deus, eu não dou conta mais. Eu vou ser gorda, ser feliz, porque pelo menos quando eu tô comendo, eu tô feliz. Mas não é, a gente se engana. Aí quando a gente vê o número caindo na balança, quando eu vejo o meu short, que era 48, passar para 44, aí eu vejo a felicidade. Mas na hora que eu tô falando não pro brigadeiro e comer na banana, eu não vejo essa felicidade. Então não é todo mundo que quer passar pelo processo. A gente quer o resultado, mas o processo não é todo mundo que está apto a passar. Não é todo mundo que encara. A maioria das pessoas querem ser emagrecidas, né? Então, por exemplo, quando eu tomo um remédio, eu não estou emagrecendo, eu estou sendo emagrecida pelo remédio. Quando eu parar de tomar o remédio, eu vou engordar tudo de novo. É fato, fato.
como não ser, porque eu não resolvi a raiz do problema. A raiz do problema tá aqui. A raiz do problema não é física, gente, ela é psicológica. A raiz do problema da obesidade tá aqui, ó. É claro que se você tem, por exemplo, uma síndrome metabólica, se você tem hipotiroidismo, se você tem algum problema hormonal, você vai ter uma dificuldade maior de emagrecer até quando você resolver o problema. Depois que você resolver o problema, você consegue emagrecer. Entendeu? O problema não tá no seu corpo, ou no meu, ou no da outra pessoa. O problema tá aqui, ó. Então, para passar pelo processo de emagrecimento, eu preciso de ter maturidade, de enfrentar o processo de emagrecimento. E não é todo mundo. Não é todo mundo que encara isso. Terceira, emagrecer não é fácil. Tô falando isso aqui o tempo inteiro. Não é fácil. Pra vocês terem uma noção, eu tenho até escrito, agora me falha a memória. Mas assim, pra gente emagrecer 1 quilo, gente, 1 quilo, se eu não me engano, são 7.700. Eu tenho que confirmar. Tem um videozinho que eu escrevo direitinho. Mas é na faixa de 7.700 calorias, mais ou menos, que eu preciso de gastar para eliminar 1 quilo. Para eu fazer isso em uma semana, é praticamente 1.000 calorias a menos do que a minha demanda energética todo dia para eu conseguir fazer isso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é simplesmente eu fiz dieta num dia e eu emagreço 1 quilo, não. Isso não vai acontecer. Ah, Maíra, mas eu pesei na balança, de um dia pro outro deu 1 quilo a menos. É inchaço, desinchaço, cocô, xixi, uma série de coisas. Porque você não emagrece 1 quilo de gordura de um dia pro outro, não, tá? Então, emagrecimento não é fácil, mas é possível. É completamente possível. Então, isso que vocês precisam de entender. A verdade é que não é fácil, mas é possível, tá? Outra verdade, gente, que ninguém te conta. Ninguém acorda, tá? Ninguém acorda motivado a emagrecer. Nossa, hoje eu tô tão feliz, eu tô tão alegre e hoje eu vou emagrecer, eu tô super motivada a comer uma torrada e tomar chá. Mentira, isso não vai ter no cardápio não, tá? Tô brincando. Mas isso não acontece, gente. Ninguém chega na hora do almoço super, hiper, mega motivado, por exemplo, a comer uma salada. Isso não vai acontecer, tá? Você só vai estar motivado a comer coisas gostosas, por exemplo. É quando a gente fica motivado, né? A gente não vai ficar motivado, por exemplo, para comer fruta com granola. Eu fico motivado para comer hambúrguer. Então não espera, gente. E outra coisa também, não existe hora certa de emagrecer. A hora é agora. Nunca vai ter, por exemplo, olha, hoje eu tô num momento que eu tô assim, no meu momento exato de emagrecer. Não vai acontecer nada que vai me tirar disso. Essa hora não existe, é você que define a hora. Por quê? Sempre vai ter uma festa, sempre vai ter um aniversário, sempre vai ter alguma coisa para poder te desvirtuar do processo de emagrecimento. Então a hora é agora, é a hora que você definiu. Quinta, se você engordou, foi porque você comeu mais do que deveria. Ponto final. Ah, eu engordei 20 quilos porque eu tenho hipotiroidismo. Mentira. Ninguém engorda 20 quilos por causa de hipotiroidismo, por causa de tireoide. Eu trato de hipotiroidismo desde os 16 anos. E realmente, se eu não tomar o meu medicamento, que é um saco, que é todo dia de manhã eu tenho que tomar em jejum, esperar meia hora para tomar o café da manhã. Mas eu tenho que fazer isso porque senão meu metabolismo fica todo embolado. Mas não é por isso que eu era obesa, não. Tanto é que eu não sou obesa mais e continuo com o hipotiroidismo, tá? Então, você precisa de entender o seguinte. Se você engordou, é porque você comeu mais do que você deveria, tá? E outra coisa, se você não emagreceu, é responsabilidade sua, tá bom? Não é de mais ninguém. É única e exclusivamente responsabilidade sua. A gente às vezes dá desculpa, né? Por exemplo, eu não emagreci por causa do meu marido.
eu não emagreci essa semana porque o meu filho trouxe alguma coisa pra mim, ou porque o meu filho pediu pra eu comer, pra eu fazer algum bolo, alguma coisa. Não, é mais fácil eu dar uma desculpa do que eu falar realmente, olha, eu não emagreci por culpa minha, eu não emagreci porque eu não fiz dieta essa semana, tá? Então essa também é uma verdade que a gente precisa de trazer para vocês, tá? E essas verdades, junto com os porquês, né, junto com as falhas de porquê que eu sempre tentei não conseguir, que é o nosso tema inicial, né? Que a gente precisa de trazer esse tema para vocês aí nessa aula 2, para a gente já começar assim com força total e para vocês principalmente já irem mudando o mindset, sabe? A gente precisa de mudar a nossa cabeça para conseguir emagrecer, né? Se eu continuar com a mesma cabecinha de dar desculpa, de que emagrecimento não é para todo mundo, eu não vou conseguir emagrecer, muito menos emagrecer os 20 quilos em 120 dias, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, que vocês tenham anotado, que vocês tenham pego alguns insights e colocado no papel, sabe? Pra gente efetivamente conseguir aí mudar a cabecinha de vocês e transformar a vida de vocês nessas aulas, tá bom? Essa foi a nossa segunda aula. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado mesmo pela companhia, por ter ficado até agora. E eu espero ter mudado, ter transformado pelo menos mais um pouquinho a sua vida com esse conteúdo de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário, às 19 horas, com a nossa aula de número 3 da semana Você Leve, menos 20 quilos em 120 dias. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã.